A paz do Senhor Jesus. Quero trazer aqui uma mensagem que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, que me chamou muita atenção e vai fazer vocês refletirem como está a nossa igreja hoje no século 21, com relacionado à igreja primitiva naquela época. Então, hoje no século 21, o que eu vejo hoje com relacionado à igreja local não é o que acontecia aqui, entendeu? Com os novos convertidos, com aqueles que creram no evangelho do Senhor. Está dizendo aqui, ó, no versículo 32, de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no versículo 32, fala: os discípulos repartem os seus bens. Então fala, os discípulos repartem os seus bens. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Então fala o que? Da multidão de muitas pessoas, daqueles que creram, um era a mente e um o coração. Era único. A mente, eles pensavam de uma maneira única, era um coração. Vamos botar uma multidão, mas uma única mente. Vamos botar com a mente de Cristo. Aí fala, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Então aqui a palavra de Deus, ela está me ensinando que tudo que aqueles homens que creram na palavra ali dos profetas, tudo que eles possuíam não era deles. Eles compartilhavam, eles dividiam. Aí vai falar aqui no versículo 33, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então, naquela época, as pessoas que tinham, vamos botar assim, um patrimônio maior do que o outro, eles vendiam e traziam aos pés dos apóstolos. Eles traziam na mão daqueles que estavam direcionando a igreja do Senhor, e eles repartiam com os necessitados. Hoje, na igreja do século 21, nós vemos homens que estão liderando a igreja de Cristo, que estão com o rebanho de Cristo, e eles só pedem, fazem campanhas para isso, para que Deus vai te abençoar com isso, mais voltado ao dinheiro. E as pessoas levam esse dinheiro com a sua fé, depositando a sua fé ali, mas esse dinheiro que é levado aos pés desses homens, nós não vemos ser revertido para a igreja, como fala aqui, que revertia para os necessitados. Então vai falar aqui, ó, e colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Era segundo a necessidade de cada um. O que hoje esses homens fazem com o dízimo da igreja do Senhor? Que nós encontramos muitas das vezes irmãos dentro da igreja necessitados. E a igreja não cobre a necessidade do irmão. Hoje nós vemos irmãos dentro da igreja que não tem um lar para morar, não tem uma casa para morar, passa dificuldade para pagar um aluguel. Cadê a igreja? Cadê os dízimos? Nós vemos hoje, eu não preciso falar denominações que vocês sabem. Hoje nós vemos denominações riquíssimas que poderiam estar ajudando os necessitados de dentro da igreja, mas hoje a gente não vê isso, o que a palavra de Deus nos ensina. Eles procuram tirar a lã e a gordura da ovelha, mas não distribui com os necessitados de dentro da igreja.
Muitas das vezes tem pessoas que estão necessitadas, precisando de uma ajuda ou de um alimento ou de uma casa para morar, mas cadê? Cadê a palavra de Deus que as pessoas nos seguem? As igrejas riquíssimas nos seguem. Nós vemos aí templos luxuosos, fazem templos luxuosos, templos milionários, gastam dinheiro, milhões com templos milionários, com parede, com cerâmicas, com pisos bonitos, com ornamentações, mas a igreja é necessitada. A igreja está necessitada, precisando de uma ajuda. Então a palavra de Deus aqui me ensina que naquela época, cada um agia com uma mente só e com um coração só. E tudo aqueles que eles tinham, eles distribuíam entre os necessitados. Então, o que eu quero trazer aqui com essas simples palavras, que nós venhamos a meditar o que está acontecendo hoje, segundo a palavra de Deus, que hoje existe pessoas dentro da igreja necessitadas, precisando de uma ajuda, precisando de um alimento, precisando de uma casa para morar, e existem igrejas riquíssimas aí na face da terra que não estão fazendo isso daqui. Que é o dinheiro chega aos pés no altar lá, na casa do Senhor, tem que ser revertido para a igreja do Senhor. É revertido, não é acumular riquezas aqui, como a gente está vendo, constrói templos ali, abrem outros aqui, não. É revestir o dinheiro da casa do Senhor para os necessitados. Então fique com essa palavra em nome de Jesus.